a semântica ela faz parte da nossa vivência. Por quê? Porque ela é parte... O que tu escreveste aí, Giovana? Eu tive uma crise de convulsão nesses últimos dias, mas está melhor agora? Que bom, que bom. Tá tomando remedinho certinho? Isso, te cuida. Então está. Então, a semântica, ela é parte, então, da nossa comunicação, né? Para que ela ganhe significado. A pragmática é a nossa fala concreta, né? Mas para que a fala seja expressa, né? Ela passa por esse campo da linguagem, desse momento que a gente processa todo esse mecanismo na nossa mente, do que nós queremos dizer ou que nós selecionamos a não dizer. E claro que quando a gente vai passar essa significação, esse processo, essa organização da nossa comunicação, a gente sim elabora e seleciona informações, seleciona palavras para então termos um discurso significativo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente revê alguns conceitos que a própria apostila ela nos proporciona, tá bom? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Esse PowerPoint aqui, ele vai falar exatamente desses conceitos que nós temos, tá? A questão da semântica, estudo da significação das palavras, das mudanças de sentido ocasionadas pelo contexto. Então, a palavra signo, tá? Signo linguístico, é uma combinação da forma escrita e falada. E o conteúdo é o conceito e a ideia. Então, lá na própria apostila de vocês, do primeiro ano, tá? Ela trabalhou a questão do significante e do significado. Significante é o elemento concreto, material, perceptivo, né? Os sons, os fonemas, as letras. Esse é o significante, o elemento concreto da nossa linguagem. E o significado, que é o elemento inteligível, que é o conceito, ou ainda a imagem mental do que nós possuímos da palavra, né? O conceito que ela traduz. Então, as palavras possuem significados que podem ser literais ou denotativos. O sentido chamado literal ou denotativo, que são sinônimos, né? É o sentido convencional, o real, que não permite mais de uma interpretação igual para todos os falantes da língua. Aparece na linguagem científica, informativa, técnica, então é aquele sentido convencionalizado lá no dicionário, tá bom? Já nós temos as palavras com significados conotativos ou contextuais, que é aquele sentido figurado, diferente do convencional, que raramente se encontra, né? Ele raramente se encontra no dicionário, né? Porque isso é possível descobrir o significado dele quando a gente observa o contexto em que a palavra está. Então, é apropriado a linguagem literária, cujas palavras mais sugerem do que propriamente informam. Então, observem que o sentido conotativo, figurado, ele é aquele que depende do contexto. Vocês já viram aqueles posts que fala ou que dá o significado de bah, né? Essa interjeição muito regionalista, gaúcha. Esse bah pode ser capaz, esse bah em determinado contexto pode ser sério, bah, né? Ou ele pode ser um sentido de aham, né? Bah, verdade. Então, eu tenho uma significação de uma palavra, mas de acordo com o contexto. Então, nós temos muito disso. Outras palavras, elas são extremamente convencionais no seu contexto. Então, eu digo assim, peguei o meu celular e liguei para minha amiga. Então, eu tenho o quê? Um contexto, né?
de palavras que é o convencional, ele não é figurado, ele não depende de todo um sentido reelaborado, mas é literal. Então, o que nós vamos ver ainda diante disso, tá? Que, por exemplo, o sentido original é a própria significação etimológica do termo, mas este também vai sofrer algumas alterações no decorrer do tempo, tá? Devido à sua expansão, generalização, a dinâmica da língua que a gente diz, tá? Por exemplo, Carrasco era o nome do algoz Belchior Nunes Carrasco e generalizou-se para todos os algozes. E Anfitrião era personagem de uma comédia de Plauto, é uma coisa mais grega, latina, e se expandiu a todos aqueles que reúnem em sua casa convidados e amigos, né? Que quando nós temos essa palavra carrasco, dá uma ideia de uma pessoa que é um algoz, uma pessoa ruim. Tanto que na literatura a gente vai ver, né? Muitos desses personagens com essa característica, carrasco. Mas veja que se generalizou. Agora, numa comédia grega, né? Mas agora, veja, carrasco, inclusive, é sobrenome de pessoa. Então, o que a gente percebe é que o sentido original, ele tem, sim, um sentido etimológico aí, mas é possível também que, por causa da dinâmica da língua, essa palavra ela vai tendo outros significados, tá bom? Mas não, claro, aquele figurativo, muitas vezes, tá? Que nós vamos observar, então, que é importante que nós reconheçamos o campo semântico. O que é o campo semântico? É o emprego de palavras que pertencem ao mesmo universo de significação, formado por famílias ideológicas. Então, uma palavra que vai puxando o conceito para dentro de um mesmo campo. As palavras se associam por meio de uma espécie de imantação semântica, ou seja, embora não sejam sinônimas, elas remetem umas às outras em determinado contexto. Assim, são exemplos de campo semântico. Por exemplo, natureza. Você vai utilizar muito a questão de seres, né, que constituem o universo, temperamento, espécie, qualidade. Estou falando sobre nota. Eu tenho uma nota no jornal. Quer dizer, pode ser essa comunicação oficial escrita, o governo liberou uma nota sobre a pandemia, ou pode dar uma ideia de anotação, simplesmente, tá? De uma cédula, a nota, R$50, ou um som musical, né? A nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ou atenção. Então, eu tenho uma palavra que ela vai estar dentro de um campo semântico, onde todas as palavras vão conversar entre si de acordo com aquele conceito. Certo? Então, o campo, dentro de um mesmo campo semântico, as palavras elas podem estar caracterizadas como, o que a nossa própria apostila diz, que é a questão dos hiperônimos e hipônimos. Nos hiperônimos, as palavras que possuem um sentido mais genérico, tá? Hiper. É bem maior isso, então abrange muita coisa. Então, eu digo economia, eu digo direito, futebol, componentes automotivos, disciplinas escolares. Veja que é uma palavra que ela caracteriza algo muito grande, tá? Pássaros. E aí eu posso ter as palavras dentro de uma forma chamada hipônimos, que são as palavras com caráter mais específico. Então eu falo pássaros, e aí eu já posso tirar deles, eu vi uma águia. Veja que é mais específico do que pássaro, está dentro do campo semântico pássaro, mas eu especifiquei que é uma águia. Então, na economia, então eu estou falando sobre a economia do país, eu falei sobre o déficit, ou sobre a deflação, ou superávit. Então, eu tenho elementos, eu escolho palavras mais específicas dentro do meu campo semântico, para que o meu diálogo seja mais rápido, certo? Quando a gente fala sobre economia, mas o que você está falando sobre economia? Não, eu estou falando sobre os juros, que estão absurdos. Então, vejam, eu ainda estou trabalhando sobre economia, só que eu especifiquei. Eu particularizei um pouco mais esse assunto, eu especifiquei. Tá? Na internet, se eu falo sobre a web, se eu falo sobre o link, se eu falo sobre o portal, isso remete você a essas palavras, a caminhos. Eu digo assim, pessoal, acessem a plataforma CPB.
ou eu digo, acessem o link dentro da aula E-Class de hoje. Então, eu vou especificando e o nosso discurso vai se tornando mais rápido, mais dinâmico, mais objetivo, certo? Em relação entre hipônimos e hiperônimos, não é absoluta, pois o mesmo termo pode exercer as duas funções, dependendo do contexto, tá? Eu digo vertebrado é um hipônimo de animal, mas é um hiperônimo, por exemplo, de mamífero. Então, mamífero é um hipônimo de animal e de vertebrado, mas é hiperônimo de roedor e ruminante. Então, eu posso estar utilizando esses dois elementos dentro de um mesmo parágrafo, sem problema nenhum. Isso só está mostrando e identificando e informando para quem está lendo ou quem está conversando com você o campo semântico. Eu estou abrindo muitas vezes ou especificando em outras, tá? Eles podem conviver dentro da frase muito bem. Agora, vamos para a questão do léxico. Isso é importante vocês verem essas palavras, campo semântico, léxico, semântica, porque isso aparece muito nas provas do Enem. Esse vocabulário mais linguista e não tão da gramática tradicional. Então, é importante você observar. Léxico, o que é léxico? Isso lá no primeiro ano a gente viu também. Mas é o conjunto de palavras de uma mesma língua. Então, a língua é um organismo vivo, tá? E se atualiza de acordo com as necessidades sociais dos seus usuários. Por isso, não existe falante que domine por complexo o léxico de uma língua. A cada dia as palavras elas podem perder alguns sentidos, ganhar outros ou até desaparecer, quando elas deixam de ser usadas por muito tempo. Então, por exemplo, alguém na sala de aula pergunta para a professora qual é o significado tal. E a professora diz, e o aluno diz, não, mas não é isso que eu quero saber. Por quê? Porque é necessário que eu observe que a dinâmica da língua pode acontecer dela ganhar novos significados. E aí a professora não conhece aquele determinado. Então a professora diz, só um pouquinho que eu vou me atualizar. Então é isso que acontece com as pessoas. Elas não são um dicionário ambulante. Por quê? Porque a dinâmica da língua é muito intensa. A nossa necessidade de comunicação entre nós e as nossas interpretações, elas vão gerando, sim, uma significação dentro desse conjunto de palavras. Dizer que uma pessoa ela é sábia em toda os grupos de palavras do seu idioma não é correto. Por quê? Por causa dessa dinâmica que a palavra sofre quando inserida num contexto, ok? O campo lexical é o emprego de famílias de palavras ou de palavras cognatas, ou seja, que descendem de um mesmo radical, de uma mesma raiz. Ó, veja, conteúdo de primeiro ano de novo. Cognação, quer dizer parentesco. Então, palavras cognatas são palavras do mesmo parentesco, da mesma família. Por exemplo, do latim stella derivam estrela, estelar, né, estrelar, estrelado. Veja também, campo lexical de terra, aterrar, terremoto, desenterrar, aterrissar, desterro, todos eles vêm de mesma raiz. Campo lexical de luz, aluno, a iluminar, luminosidade, ilustre, ilustrado, iluminado. Porque o termo luz, né, é aquele que ilumina ou está sendo iluminado. Então, eu tenho as palavras dentro de campos lexicais, de palavras, de famílias, né, que descendem do mesmo radical. É importante você anotar isso. E aí nós vamos ver o quê? Que existem formas variantes. Palavras que, embora tenham o mesmo sentido, que admitam a mesma grafia, e ainda obtenham pronúncias diferentes. Eu digo cota e cota, 14 e 14. Quociente e quociente, traslado e translado, aspecto e aspecto, assoviar e assoviar, percentual ou porcentual, necrópsia ou necropsia. Então, tantas palavras que ela, embora, né, tenham o mesmo sentido, a mesma grafia, às vezes possuem uma pronúncia diferente. E aí nós vamos observar o quê? Que nós temos a questão da polissemia, que consiste no fato de uma palavra, né, possuir significados diferentes, os quais eles se explicam pelo contexto, certo? Então, por mais que ela tenha a mesma grafia, no momento que eu estou escrevendo, eu então vou observando
que essas palavras, né, nessas variantes, elas começam a ter um significado mais elaborado, porque eu contextualizei isso. Então, eu digo, passar uma mão de tinta no porão é dar uma demão. Ou dar uma mão é ajudar. Passar a mão no dinheiro do outro é roubar, mas abrir mão de alguma coisa é dispensar. Lançar mão de alguma coisa é utilizar. Abrir a mão é gastar. Então, eu tenho elementos ou expressões que admitem uma grafia muito parecida e, às vezes, até em locuções, e a gente vai observar que o contexto é que vai me possibilitar o sentido. Já observaram? Tem coisas que a gente está lendo lá em literatura, livros onde tem uma linguagem mais antiga, digamos assim, né? Não tão atualizada. E aí a gente está olhando, a gente está gostando do assunto e aparece uma palavra que você não entendeu. E aí você tem preguiça de olhar no dicionário. Eu tenho, de vez em quando, tá? Vou ser sincero. E aí você tem preguiça. E o que acontece? A gente vai ler, a gente lê mais um pouquinho e aí, lendo o contexto, então é isso que quer dizer. Você consegue observar através do contexto aquela palavra. E às vezes nem precisa ir no dicionário. Porque o próprio contexto vai desvendando pela forma como o contexto de palavras vai fazendo com que outras que você desconhece ganhem sentido. O antônimo de polissemia é monossemia, tá? Quando uma palavra apresenta apenas um sentido. Então, tem palavras que são monossêmicas, outras palavras são polissêmicas. Poli quer dizer muitas significações, tá bom? Agora, a ambiguidade ocorre quando uma palavra, uma expressão, admite mais de uma interpretação. Então, tem mais a ver com a construção frasal, tá? É um recurso linguístico muito utilizado em textos literários e publicitários. Então, observe, anúncios, por exemplo, que são colocados em revistas, jornais, outdoors, ele pode dar uma certa ambiguidade. E aí eu relembro uma coisa que a gente viu no primeiro ano. A ambiguidade ela pode ser intencional ou pode ser um erro, tá? Então, aprenda a fazer uma galinha no ponto. E aí eu tenho que observar. Por quê? Se é um livro de receita, então eu estou falando sobre um frango assado. Mas se eu estou numa revista de ponto cruz, eu posso, dentro daquele contexto, estar abordando que é a galinha que está sendo feita ali, o bordado, certo? Então, a interpretação, ela é muito importante nesse momento, quando linkada, quando colocada dentro de um contexto. Quando ela é muito solta, essa frase está muito solta, você lê ela fora de um contexto, aí então ela pode se tornar um motivo de riso, ou ela pode não ser compreendida pelos falantes, tá bom? Vamos aí. Opa. Tá? Então, agora nós vamos para as relações de sentido entre os vocábulos do texto. E aí, então, nós vamos ter a questão da sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, tudo isso na página 31, tá? De vocês. Então, na sinonímia, ocorre quando palavras podem ser substituídas umas pelas outras sem prejudicar a compreensão das ideias do texto. Por exemplo, uma prova de concurso, a banca fez a seguinte afirmação: pode-se substituir o vocábulo hemisférica por minuciosa, sem que isso altere as relações de sentido do texto. A princípio parece ser impossível estabelecer uma relação de sinonímia entre tais vocábulos, né? Mas o texto trazia o seguinte conteúdo: eu me considero um consumidor tão educado que nunca compra nada sem antes fazer uma tomada hemisférica de preço. Nesse caso, o vocábulo minuciosa não só substitui hemisférica, como é mais adequado ao contexto, é mais compreensível a qualquer leitor, tá certo? Então, é importante que a gente observe muitos concursos vestibulares, concursos de outras instituições, eles pedem muitas vezes que você substitua sem prejuízo de sentido, sem alteração de sentido uma palavra por outra. E aí é necessário que eu reconheça, que eu estabeleça, né, toda a significação, eu compare através do meu processo aí
de interpretação. Se isso vai ficar legal, se isso vai dar certo, se realmente tem relação, tá bom? E claro, é importante que você tenha uma certa base, né, de palavras. Agora, aqui, veja, nós falamos sobre a sinonímia, agora nós vamos falar sobre a antonímia. A antonímia ocorre quando duas ou mais palavras se opõem quanto ao significado dentro do texto. Então, eu digo algo é feliz, está quente, está frio, é rico, é pobre, amor ou ódio. Elas estão dentro de um contexto sendo opositivas. E, claro, algumas, como amor e ódio, dá uma ideia de gradual, claro e escuro, né? Sagrado e profano, essa coisa de binário, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, nós temos os antônimos aí dando essa oposição dentro do texto. Ok? Na paronímia, que está na página 31, ocorre quando palavras ou expressões possuem grafia e pronúncia parecidas com sentidos diferentes. Então, uma outra letrinha acaba na alteração. Inclusive nas locuções. Então, olha quando você acaba colocando uma preposição errada em alguma locução. Eu digo ir ao encontro de, estar de acordo. Ou ir ao encontro a, chocar-se ou opor-se. Na medida em que, tendo em vista. Agora eu digo à medida que, proporção. Infração, violação da lei. Inflação, desvalorização da moeda. Civil, relativo ao direito civil. Civil, relativo ao cidadão. Então, observem que elas são muito parecidas, as parônimas são muito parecidas na sua forma, mas o significado é diferente. E a questão das locuções é importante que você observe o uso das preposições. Esse dia eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, vindo da praia. E aí dizia assim, era um domingo à tarde, foi bem no domingo que o prefeito de Viamão faleceu por Covid, né? Até eu nem sei se usei agora, nesse momento, a preposição certa, porque o radialista dizia assim, ele morreu com Covid, mas não de Covid. Observem a diferença? Ele morreu com o Covid, quer dizer, foi agregado à doença ou ao momento doentio dele, e não de Covid. Eu fiquei relacionando porque alguém disse assim, ele morreu de Covid. Um outro jornalista comentava junto. E o outro dizia, não, ele morreu com Covid, é o que a matéria do jornal de Viamão está dizendo. Então, observem que a interferência de uma preposição, ela vai gerar, sim, um sentido diferente. E agora, a homonímia. Ocorre quando palavras que possuem grafia ou pronúncia igual, por causa da sua origem, mas que têm sentidos diferentes. As homonímias podem ser homógrafas, homófonas ou homônimas perfeitas. No caso das homógrafas, tá? Elas possuem uma grafia, a mesma grafia, mas a pronúncia diferente, com sentidos também diferentes. Então, eu digo sede e sede. Eu digo almoço e almoço. Eu digo colher e colher. Então, um é substantivo, um é verbo. Então, eu tenho sempre esses elementos. Agora, as homófonas. As homófonas, elas possuem a mesma pronúncia, a grafia é diferente e significado também diferente. Então, homófonas, esse fom que é do som. Então, acender, atear fogo e acender, subir. Mas vejam que uma é com C e a outra com SC. Cozer e cozer, né? No sentido de costurar ou cozinhar, mas tem ali a escrita com uma letra diferente. Sessão, sessão, sessão. Veja que a pronúncia é igual, mas o que vai diferir é a sua grafia e os seus sentidos, a sessão de doação, a sessão de departamento ou a sessão, que é a duração de um evento. E agora nós partimos para as homônimas perfeitas, que possuem mesma grafia, mesma pronúncia, só o significado dela que é diferente. Então aí vem aquela palavrinha que você deve estar pensando agora, que toda a gramática, desde a 5ª série, mostra. Manga. Manga, na minha jaqueta, e manga, fruta. Mesma grafia, mesma pronúncia, significado diferente. As homônimas perfeitas são também chamadas de palavras polissêmicas, polifônicas, plurívocas, ou ainda plurissignificativas, tá? Real é o que é verdadeiro, ou real, relativo à realeza, ou ainda real,
como moeda brasileira. Sentença pode ser uma condenação, pode ser uma frase, a sentença, ou pode ser a questão mente, por exemplo, intelecto ou mente, verbo, né? Ele mente muito, ou mente apenas um sufixo. Então eu tenho palavras, tá? Que vão tendo aí a sua forma que caracteriza aí o seu significado todo, tá? Então, meu computador hoje está complicado. Mas observem aí, então, o quanto que a gente pode estar tendo essa significação, tendo essa busca por significado, quando a gente não deixa de lado o contexto, tá? E a intenção desse meu interlocutor, o que ele quer me dizer, o que ele quer me afirmar, o que ele quer me traduzir, quais são os elementos linguísticos que ele seleciona, quais são as palavras que ele traz para dentro do seu discurso, quais são os conectores. Tudo isso é importante para o seu discurso oral, mas também para a sua escrita, tá bom? Então seria isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Vocês devem ter observado que os exercícios da apostila são bem simples, são bem interpretativos, alguns você deve ter feito de olho fechado, né? Alguns, como na página 37 ou 38, você tem que usar o dicionário. É uma busca por significação. Alguns vocês vão olhar e vão dizer, isso aqui é barbado. Isso aqui eu sei. O que é cela com C e cela com S? Aí você já vai matar, né? Ou cerrar com C e cerrar com S. Aí você vai ver umas, mas extrato tem extrato com S. Assim, extrato tem com S, né? No sentido da questão da geografia com S, né? Os extratos, aí, nuvens. E extrato com X, que é aquele bancário mesmo que você possui, ou os pais. Tá bom? Então, tenham todos uma ótima manhã. Não esqueçam das nossas avaliações, tá? Tanto em espanhol, os links da CPB, quanto dentro da plataforma CPB também, a sua prova, tá? Observa lá, faz com carinho, com tempo, olha bem o enunciado, vê qual a alternativa que se aproxima ao que o enunciado pede. Não se atira na primeira resposta, tenha tempo. Faça, tem até amanhã ao meio-dia, tá? Não esquece. E tenhamos aí todos uma ótima manhã de aulas ainda, tá bom?